Boa tarde, Monique. Muito bom estar aqui com você. Excelente. Vamos lá, à sua disposição. Então vamos lá, governador. É o senhor que agora inicia uma trajetória como pré-candidato à República, né, e não mais como governador. E eu quero começar perguntando ao senhor se o senhor sai do governo de Minas Gerais satisfeito com a sua gestão. Monique, sim e não. E vou te explicar o porquê. Ser governador de Minas, que é um estado que ainda enfrenta muitas dificuldades financeiras, tem uma dívida gigantesca, é uma grande frustração. Eu gostaria de ter feito 5.000 projetos em Minas, talvez tenha conseguido 2.000. Isso me deixa frustrado e, de certa maneira, decepcionado, mas os governos anteriores conseguiam fazer 300. Então, quando eu me comparo com o passado, eu fico satisfeito, fico muito feliz com os avanços que nós tivemos. Mas quando eu comparo com aquilo que eu realmente gostaria de fazer, eu fico frustrado. Mas eu entreguei para o novo governador, agora Matheus Simões, um estado com as contas em dia e não um estado que não pagava folha de pagamento, não pagava 13º, não fazia os repasses para as prefeituras, que não pagava fornecedor. Tudo em dia. Aquilo que era também, Monique, um grande cemitério de obras abandonadas, inacabadas, depredadas, se transformou ou em obras concluídas e já entregues, ou em obras em andamento. Nesse momento, Monique, nós temos em andamento em Minas Gerais o maior parque de obras da história. O Rodoanel Metropolitano, a expansão do metrô de Belo Horizonte, a duplicação Belo Horizonte-Ouro Preto, duplicação Belo Horizonte-Brumadinho, 2 pontes sobre o Rio São Francisco, no norte do estado. Tudo isso e muito mais com recurso já depositado em contas específicas para que essas obras sejam concluídas, ou seja, independentemente de eleição, de crise no Brasil, os mineiros terão essas obras entregues nos próximos anos. Eu sempre falo que o meu governo, Monique, foi um governo que, além de plantar feijão, arroz e soja, que você colhe rapidamente, nós plantamos muito mais em Minas, foi mogno, eucalipto e oliveira, que você vai continuar colhendo daqui a 5, 10, 15 anos. Então, saio satisfeito, sim. Minas tem crescido mais do que o Brasil, 1 milhão de empregos com carteira assinada criados na minha gestão, e hoje Minas deixou para trás definitivamente um círculo vicioso e está vivendo um círculo virtuoso. Governador, a parte da sua frustração passa pela autocobrança e autocrítica, né? O senhor se cobra bastante? O senhor acha que isso é uma característica importante para um cargo político, sobretudo no executivo, né? Cobro muito. Até o que me levou para a política, Monique, foi esse inconformismo, foi essa indignação com o PT, que teve a pior administração da história de Minas Gerais. O ex-governador Fernando Pimentel arruinou com o nosso estado. De 2015 a 2018, ele conseguiu parar todas as obras que eu herdei, abandonadas, depredadas. Ele conseguiu atrasar o pagamento de tudo, conseguiu criar uma dívida monumental, inclusive com as prefeituras. Lembrando, Monique, que aqui em Minas nós tivemos, na época do PT, prefeitos que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram. Como que administra uma cidade sem receber aquilo que a cidade tem direito, que é o ICMS, o IPVA, os recursos da educação e da saúde? E isso hoje está tudo em dia e eu ainda paguei aquilo que ele subtraiu. Então, eu me considero alguém que é movido por essa indignação. A política, Monique, ela só me custa. Me custa tempo longe da minha família,
tempo longe da minha cidade, já que eu sou do interior de Minas, e também uma dedicação. Mas eu estou satisfeito, porque eu estou mostrando, já mostrei aqui em Minas, Monique, que é possível fazer um governo sem corrupção, um governo sem escândalo, basta você fazer aquilo que não é feito no Brasil. Mandar para a cadeia aqueles que são irresponsáveis. No meu governo, eu não tenho bandido. Eu deixei muito claro no primeiro dia: fez algo errado, não conte mais comigo. E o que nós estamos vendo lá em Brasília hoje é essa farra dos intocáveis que se consideram acima da lei. O problema do Brasil é igualzinho o que nós tínhamos aqui em Minas. Uma gastança desenfreada que faz com que o brasileiro fique cada vez mais apertado. Nós estamos vendo o brasileiro com a inadimplência a maior da história. O brasileiro não tendo condição de realizar o seu sonho, porque nós temos um governo que gasta sem parar, que distribui privilégios. E aqui em Minas, nós fizemos essa gestão responsável, tanto é que eu fui reeleito em primeiro turno em 2022. Governador, tem uma pergunta aqui, uma participação nos comentários, ainda sobre o Minas Gerais, uma cobrança sobre a segurança pública. A segurança pública está esperando o aumento. Eu não sei a que ela se refere, se é aumento de efetivo ou aumento de salário. A segurança... Os dois casos estão acontecendo, Monique. Nós estamos entregando para a segurança pública de Minas Gerais um aumento de efetivo. Nos últimos 4 anos, foram mais de 10 mil homens que foram treinados, qualificados, e já estão hoje na ativa, operando. Esse processo continua. O governador Matheus Simões acabou de conceder um reajuste de 5,4%, com a Assembleia Legislativa. Acompanhei agora essa semana, está muito recente isso, retroativo a 1º de janeiro. E o ano passado, Monique, nós implementamos, ainda na minha gestão, um auxílio alimentação no valor de R$ 75 por dia, o que faz com que aqueles que trabalham na base tivessem um reajuste superior a 30% nos seus vencimentos, com esse auxílio. Então, a segurança pública em Minas tem sido lembrada. Inclusive, foi a categoria que mais teve reajuste durante os meus 7 anos e 3 meses de gestão. Perfeito, governador. E já que já falamos de segurança pública, no ano passado, sobretudo, a segurança pública parecia que seria o tema que daria a tônica das eleições 2026 e é um calcanhar de Aquiles dos governos de esquerda, né? A segurança pública. Mas esse ano, no final do ano passado e mais para agora, o caso Banco Master aí vem roubando a cena, trazendo à tona de novo o tema de corrupção, o que pode ser mais forte do que segurança pública, talvez, nessas eleições. O senhor, como pré-candidato, como o senhor se coloca neste assunto sobre o caso Banco Master? Monique, se alguém acompanhar o noticiário dos últimos 30 dias, vai perceber que eu fui o político do Brasil que mais colocou a boca no trombone com relação ao caso Master. Eu e os meus colegas de Partido Novo. Lembrando que nós temos os deputados federais lá em Brasília, inclusive fomos lá para pedir o impeachment do Dias Toffoli, fomos lá para pedir o impeachment do presidente do Congresso, que está engavetando as apurações, as investigações, o processo de impeachment. Nenhum outro partido e nenhum outro político tem se mobilizado mais do que eu. E eu atribuo isso, Patrícia, a um fato muito simples: eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu e os meus colegas de Partido Novo temos feito o dever de casa. E me parece que tem muita gente envolvida, tem tanta gente calada, sem comentar nada. Me parece até que o próprio presidente da República
também não está querendo que as investigações avancem. Parece que o Banco Master nasceu com operações lá na Bahia e isso é muito preocupante. Não podemos deixar de apurar aquele que talvez seja o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, em termos de tentáculos, de estar envolvendo todos os três poderes, a começar pelo Supremo. Uma coisa absurda, ministros do Supremo Tribunal Federal envolvidos, fazendo uso do seu cargo para benefícios pessoais, ou melhor, para enriquecimento pessoal. Isso é um tapa na cara do brasileiro que levanta de madrugada, trabalha o dia todo para ganhar pouco e não consegue fechar as contas no fim do mês. Nós temos no Brasil hoje um governo rico e um povo pobre. Nós temos de acabar com essas farras dos intocáveis que perduram no Brasil desde o início do governo do PT. Vamos refrescar aqui, Monique, a memória. Nós já tivemos Petrolão, Mensalão, Lava Jato, mala de dinheiro, impeachment e agora as novas versões. Desconto dos velhinhos do INSS e também o Banco Master. Aqui no Brasil não é que falta dinheiro, o problema aqui é que está sobrando ladrão. E, governador, o senhor esteve, o senhor comentou sobre o pedido de impeachment, o senhor juntamente com o Partido Novo, o senhor esteve em Brasília, quando o senhor ainda era governador, esse mês, e protocolou o pedido de impeachment. O senhor vê isso como um efeito prático nesse pedido de impeachment, ou é uma questão de marcar posição, visto que o senhor agora é um pré-candidato, porque Davi Alcolumbre, ele não dá nenhum indício de que vai pautar qualquer pedido de impeachment. Ô Monique, eu diria que são as duas coisas. Nós precisamos marcar posição e queremos também ver efeito prático. Aqui em Minas, Monique, quando eu assumi em 2018, eu nunca tinha sido político anteriormente, ninguém acreditava, até muita gente achava que não fosse dar em nada, que eu ia sofrer um processo de impeachment, como muitos políticos novos naquela ocasião sofreram, outros governadores. E eu mostrei ao longo do tempo que dá sim, Monique, para poder fazer a mudança. E fizemos. Em Minas Gerais, 7 anos e 3 meses sem corrupção, sem escândalo, com gente competente. Eu falo que você não precisa ser nenhum grande gênio, basta não deixar a raposa entrar dentro do galinheiro, que você já faz uma senhora diferença. E eu não dormiria tranquilo, Monique, se eu não tivesse feito aquilo que eu fiz lá em Brasília há 2 semanas atrás. Eu e os meus colegas de Partido Novo. Nós vamos levar essa luta até as últimas consequências. Nós fazemos tudo correto, nós pagamos impostos, o brasileiro paga, e esse pessoal está aí pegando um imposto que todo mundo paga, ralando e querendo colocar no bolso dele, ou da mulher dele, ou do irmão, ou de alguém da família, sem estar trabalhando, sem estar ralando. Então, isso não pode acontecer. Nós vamos continuar a luta. Para mim, não importa se está dando resultado ou não. Para mim, importa é estar lutando. Uma hora nós vamos mudar esse país, porque eu já provei que mudei Minas Gerais. Procure corrupção e escândalo em Minas, você não vai encontrar. Governador, o senhor responde, tem uma pergunta que o senhor tem respondido repetidamente em todas as entrevistas, eu também vou insistir nisso, mas um pouco além, sobre a possibilidade do senhor vir a ser vice de chapa. Mas se o senhor realmente descarta essa possibilidade, e além disso, se já houve um convite, uma conversa formal, ou se está tudo só no campo da especulação, das declarações. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já falou publicamente do senhor, elogiou o senhor, que o senhor seria um bom nome. Como é que está esse tema aí para o senhor? Monique, primeiro eu fico honrado, lisonjeado. Vejo que esses convites acabam sendo, de certa maneira, um reconhecimento de uma gestão séria, competente, que nós fizemos à frente de Minas Gerais.
mas eu tenho frisado sempre, Monique, que eu levarei a minha pré-campanha e campanha até o final. Eu venho do setor privado, eu ralei a minha vida toda, mais de 30 anos, abri lojas em mais de 470 cidades, rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo, e eu quero mostrar que é possível, sim, Monique, fazer uma política diferente. Eu não tenho um parente empregado no estado de Minas, nenhum parente meu se favoreceu do meu cargo, e eu tenho orgulho de falar que Minas hoje tem uma das economias mais dinâmicas do Brasil, porque aqui quem trabalha, quem é do bem é valorizado, e quem é do mal, quem é criminoso, não se dá bem aqui em Minas. Tanto é que a criminalidade sempre em queda em Minas Gerais, sem invasão de terra. E eu quero mostrar para o Brasil que aquilo que o PT estraga, destrói, tem jeito. Foi o que eu fiz aqui em Minas, assumi um estado arruinado pelo Pimentel do PT e entreguei nesse último domingo um estado com as contas em dia, que tem, nesse momento, o maior canteiro de obras em andamento da história. E, como não sou político, também quero mudanças. Quero a apuração do Banco Master. Político que não é favorável, que não está falando que é a favor da apuração, com certeza deve ter alguma coisa a perder com essa apuração. Eu e o pessoal do Novo não temos. Nós somos o partido que mais está denunciando essa aberração, esse crime que foi feito contra o Brasil. Então, nós precisamos desse tipo de postura. Agora, tem gente, tanto da esquerda, quanto do centro, quanto da direita aí, que não se manifestam. Está errado. Quem é a favor do Brasil é a favor da investigação, da apuração. E eu vou continuar. E vocês da mídia têm tido um papel muito relevante. Tudo isso tem sido investigado, tem caminhado principalmente por causa do trabalho de vocês. E, governador, estão falando aqui nos comentários que seria uma união perfeita o senhor com Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato à presidência. O senhor frisa bastante que o senhor é um político diferente. Para o eleitor de direita, o que diferencia o senhor de Flávio Bolsonaro? Monique, acho que muitas pessoas sabem, em agosto do ano passado, antes de lançar a minha pré-candidatura, eu fui conversar com o presidente Bolsonaro, fui comunicá-lo, ele foi a primeira pessoa de fora do partido a tomar conhecimento da minha pré-candidatura. E naquele momento, Monique, ele me falou: Zema, vá. Quantos mais candidatos à direita tiver, mais forte ela vai ficar. E isso faz todo sentido. Eu serei bem votado em Minas Gerais, governadores bem avaliados nos seus respectivos estados que vierem a ser candidatos também serão, e todos esses votos serão transferidos para um segundo turno. E nós estaremos juntos, sim, no segundo turno. A direita não está desunida, ela está caminhando lado a lado. Quem fala que a direita não está junta está equivocado. Nós vamos estar juntos no segundo turno e vamos derrotar o PT. Então, num eventual segundo turno, como aponta as pesquisas aí entre Lula e Flávio Bolsonaro, o senhor apoia Flávio Bolsonaro? Estarei apoiando aquele que estiver contra o PT, Monique. Estarei lá como fiz em 2022. Em 2022, eu fui reeleito em primeiro turno e assim que fui reeleito, me envolvi na campanha de segundo turno, dando total apoio ao presidente Bolsonaro, que era o candidato anti-PT naquela ocasião. E o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor disse agora da conversa que vocês tiveram no passado, ele então compactua do seu pensamento a respeito de que a direita não fica pulverizada, e sim que é bom ter vários candidatos, porque muitas pessoas ainda torcem o nariz para isso. Tem pessoas, muitos leitores nossos acreditam que seria melhor unificar em uma pessoa só da direita, mas o senhor já tem esse pensamento e Jair Bolsonaro também então concorda com o senhor? Exato. E faz sentido também, Monique, por um outro ponto. Se a direita tiver só um candidato,
fica muito fácil para o governo do PT centrar a sua metralhadora em um candidato só, né? Quando você tem só um adversário, você só foca nele. Quando você tem dois, três, acaba ficando mais difícil. Então, ainda tem esse lado adicional que, na minha opinião, justifica nós termos dois, três, quatro candidatos pela direita. Mas no segundo turno, sim, estaremos juntos. E, governador, ainda sobre essa união da direita, esse número de candidatos da direita, eu queria, o que o senhor pensa, a partir desse princípio, do seu pensamento, o que o senhor pensa sobre essa reviravolta aí que teve no PSD, de Ratinho Júnior, ele entre os três do PSD, ele era o apontado como o favorito a ser escolhido pelo Kassab, e agora ele saiu de cena, né? É um candidato a menos relativamente relevante da direita, né? Eu sempre me dei bem com o Ratinho Júnior, com o Caiado, com Eduardo Leite, com o Tarcísio, principalmente com os governadores do Sul e do Sudeste, com quem eu me reunia pelo menos 3, 4 vezes por ano durante todo esse período. Está aí a foto nossa recente lá em São Paulo que comprova isso. Eu lamento a saída dele, seria um ótimo candidato, e tenho certeza que o PSD ainda tem aí Caiado, tem Eduardo Leite como opções, que também são governadores bem avaliados, e o PSD não vai ficar sem ter aí uma opção boa para estar também participando da pré-campanha e campanha. Mas é uma opção do Ratinho, sei que envolve questões pessoais, familiares, e nós temos de respeitá-la. Agora, no seu estado, Minas Gerais, houve um arranjo entre o Partido Novo e o PSD. O seu vice, Matheus Simões, ele migrou, né, do Novo para o PSD para ser o candidato, e o Novo vai indicar um vice para o governo de Minas. Eu queria saber sobre Paraná, a gente acabou de falar de Ratinho Júnior, esses arranjos, essas alianças no Paraná, como pré-candidato e futuro candidato à presidência. O seu palanque no Paraná é com Sérgio Moro ou com o candidato de Ratinho? Ô Monique, esses arranjos estão sendo costurados e nós temos de lembrar que, muitas vezes, para quem está um pouco distante da política, até é difícil de entender. Em Minas Gerais, o Novo está caminhando com o PSD. Matheus Simões como pré-candidato ao governo do estado e o Novo vai indicar o vice. Em Santa Catarina, nós temos uma situação um pouco diferente. O nosso prefeito de Joinville, muito bem avaliado, Adriano, será candidato a vice-governador pelo Novo, com o agora governador Jorginho, que já disse vai pleitear a reeleição e é do PL. Então, em Santa Catarina, PL e Novo. E isso é muito comum na política. O que eu tenho conhecimento até o momento é que no Paraná o Partido Novo deverá estar caminhando com o PL. Então, é uma situação semelhante à de Santa Catarina, mas isso é algo normal na política. Algumas vezes, alguém que é do seu time no vôlei vai ser seu adversário no basquete, alguma coisa assim. Então, é algo que eu encaro com naturalidade, mas o Novo mantém muito firme as suas propostas. Ética na política, fazer o certo e estar sempre combatendo o errado. E caso, num eventual governo de direita no ano que vem lá no Planalto, que não seja o do senhor, o senhor consideraria uma participação no ministério, por exemplo? Eu quero, Monique, participar para melhorar o Brasil. Eu não tenho, nunca tive nenhum projeto pessoal de poder. Eu fui eleito governador em Minas, Monique, muito mais por inconformismo e indignação com aquilo que o PT fez aqui em Minas, do que almejando algum projeto. Quem me conhece, eu já tenho 61 anos, sabe que eu nunca envolvi em política até ser governador de Minas. Fiz toda a minha carreira no setor privado e eu quero contribuir para o Brasil, ou como presidente, ou caso chamado, em alguma função que eu veja que eu possa estar tendo uma atuação que venha a somar. Se for para somar,
pode contar comigo. Eu estou totalmente à disposição. Quero mostrar, como já mostrei em Minas, que é possível fazer política sem corrupção, sem escândalo, sem estar distribuindo privilégio, que é o grande problema do Brasil hoje, essa farra daqueles que se consideram intocáveis. O Brasil tem recurso, tem dinheiro, tá sobrando ladrão aqui. Então eu quero estar ajudando nesse bom combate. Governador, já vou liberar o senhor, estou sendo avisada aqui que eu preciso liberar o senhor, mas eu queria fazer algo diferente. Rapidamente, antes da gente terminar, é um ping-pong rápido com o senhor, então ping-pong são respostas rápidas, tá bom? Antes da gente encerrar. Um hábito que ninguém imagina que o senhor tem. Vira e mexe eu jogo sinuca, tem uma mesa na minha casa, coisa de menino que vem, porque meu pai tinha também. Pouca gente sabe. Um livro que te influenciou, o que o senhor gosta muito. Nossa, são tantos, é difícil falar um. Eu já li uns 300, 400, mas sempre na linha de empresa eu vou falar do Sam Walton, que é o fundador da Walmart. O que Minas Gerais representa para o senhor em uma palavra? Foi o estado que acolheu a minha família, que veio da Itália, e onde nós conseguimos tudo, um estado ao qual eu sou muito grato, e que me quis ser governador até para mostrar essa gratidão. E o Brasil? O que ele representa para o senhor, numa palavra? Se for possível, uma palavra. É até mais. Foi o país que acolheu meu bisavô, os irmãos dele, para onde nós viemos para encontrarmos uma vida melhor. Viemos para o Brasil para substituir mão de obra escrava e mostramos que trabalhando, sem depender de... E eu acho que nós perdemos o governador. A gente estava aqui no meio do nosso ping-pong com o ex-governador Romeu Zema. Ah, ele voltou para a gente finalizar. Um sonho que o senhor ainda quer realizar, para fechar. Ô, Monique, eu quero ver o Brasil dar certo, independentemente de quem vier a ser presidente. Quero muito contribuir, como eu falei, não tenho projeto pessoal de poder e tenho muita esperança nesse país. É um país que merece. Hoje nós temos governo rico e povo pobre. Nós temos de mudar a equação. Aqui em Minas, hoje, o governo serve os mineiros e não os mineiros ficam subjugados ao governo, como está acontecendo em Brasília hoje. Perfeito, governador. Muito obrigada por aí dispor de um tempinho para conversar conosco e boa sorte aí na sua caminhada, na sua empreitada. Até a próxima. Até a próxima, Monique. Foi um prazer. Tudo de bom. Boa tarde.